O meio ambiente nos dias de hoje é motivo de muita preocupação para todos nós, habitantes do planeta Terra. Os constantes desmatamentos florestais, as queimadas, os diversos tipos de poluição afetam diretamente o meio ambiente de forma bastante agressiva. Como esses problemas se iniciam? Quais suas principais consequências? Como podemos agir para preservar o meio ambiente? Sobre este assunto, vamos refletir a partir de agora. A química e sua relação com o meio ambiente. Como já sabemos, a matéria é constituída por pequenas partículas e a combinação entre elas dá origem às diversas substâncias que nos rodeiam. Portanto, a química está presente em nosso meio ambiente. Porém, quando as substâncias químicas são utilizadas de maneira inadequada, acabam provocando desequilíbrios que muitas vezes são difíceis de se normalizar. A poluição do ar, dos rios, dos lagos e mares são problemas presentes principalmente em cidades de maior concentração humana, onde existem indústrias, carros, caminhões e outros meios de transporte. A falta de orientação da população também ajuda a agravar esses problemas. Quando uma pessoa joga o lixo em lugar impróprio, nas ruas, nas matas, no riozinho que passa atrás da sua casa, está agredindo o meio em que vive. Vamos analisar dois problemas que afetam o meio ambiente de forma bastante acentuada e que têm relação direta com a química: a poluição do ar e a poluição das águas. Poluição do ar e seus efeitos. Para sustentar a vida moderna em que vivemos, gasta-se muita energia, que é produzida em maior quantidade pela queima do carvão mineral e dos derivados de petróleo. Esta energia serve para movimentar carros, caminhões, trens, aviões, para fabricar os diversos materiais nas indústrias, para gerar eletricidade nas residências, enfim, para quase tudo que utilizamos em nosso cotidiano. Com o aumento dos veículos automotivos, principalmente nas grandes cidades, e com o aumento das indústrias, a camada atmosférica recebe diariamente grande quantidade de poluentes, que vão se concentrando e provocando sérias consequências à vida. Nas grandes cidades, a poluição é mais grave, pois os poluentes têm dificuldade de se dispersar em virtude dos altos prédios e da inversão térmica, que é um fenômeno meteorológico. Este fenômeno consiste na formação de uma camada de ar fria funcionando como uma barreira, impedindo que os poluentes subam à atmosfera. Os principais poluentes encontrados na atmosfera são CO, monóxido de carbono, que é um gás tóxico produzido pelos veículos, e óxidos de nitrogênio, NXO, e de enxofre, SXO, provenientes das indústrias que produzem energia partindo da queima de combustíveis. Existe também a poluição natural, causada por fenômenos naturais, como erupções vulcânicas que liberam enxofre na atmosfera e incêndios naturais provocados por descargas elétricas dos raios. Dentre diversos males, a alta concentração destes poluentes pode causar ao organismo irritação nos olhos, doenças de pele e doenças respiratórias crônicas. Um outro problema proveniente da poluição do ar é a chuva ácida.
A chuva ácida é um fenômeno causado pelo aumento de óxidos de nitrogênio e enxofre, que, como já vimos, são eliminados pelos escapamentos de veículos com a queima de combustíveis, principalmente derivados de petróleo, que liberam o enxofre como impureza. As principais substâncias responsáveis pelo alto índice de acidez da chuva são ácido nítrico, HNO3, e ácido sulfúrico, H2SO4. Existe naturalmente na chuva o ácido carbônico, H2CO3. Este ácido é formado porque há a liberação de gás carbônico, CO2, para a atmosfera, pela respiração de animais e vegetais, além das queimas de combustíveis. O gás se combina com a água da chuva, formando o ácido. Veja o processo. CO2 mais H2O formando H2CO3, que é o ácido carbônico. Os ácidos que danificam o meio ambiente com mais intensidade são os dois primeiros ácidos já citados, o nítrico e o sulfúrico. Vejamos como são formados. Partindo do enxofre. 2SO2, que é o dióxido de enxofre, mais O2, o oxigênio, formando SO3, que é o trióxido de enxofre. SO3, trióxido de enxofre, mais H2O, água da chuva, formando H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Partindo do nitrogênio, teremos 2NO2, dióxido de nitrogênio, mais H2O, água da chuva, formando HNO2, ácido nitroso, mais HNO3, ácido nítrico. Por este esquema, podemos visualizar melhor a poluição atmosférica e seus efeitos. Os poluentes que são provenientes dos automóveis e das indústrias sobem até a atmosfera. Lá, se combinam com o vapor de água e com o oxigênio do ar, formando as chuvas ácidas, que podem precipitar tanto no local de formação como em locais distantes dele. Os danos causados pela chuva ácida são vários. Ela atinge o solo, prejudicando as plantas e os animais. Contamina os rios, matando os peixes, e nas cidades atinge as estátuas de mármore e as estruturas metálicas, provocando a oxidação destes materiais. O efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural, mas que vem aumentando consideravelmente nos últimos anos. Vamos entender o motivo deste aumento. A atmosfera contém diversos gases, entre eles o CO2, gás carbônico, que é o principal gás deste fenômeno. Ele tem a propriedade de absorver a energia solar, sendo que uma parte dessa energia é absorvida pela superfície terrestre, e a outra parte é refletida na forma de radiações infravermelhas de volta à atmosfera. A atmosfera, por sua vez, absorve outra parte da energia e o que sobra retorna ao espaço. Porém, com o aumento da concentração de CO2 na atmosfera, em virtude de desmatamentos, explosão demográfica e vários outros fatores, esta energia que volta para o espaço é bloqueada. Então, ele se espalha pela superfície terrestre, provocando um aquecimento maior que o natural. Este aumento do efeito estufa pode provocar danos com previsões não muito animadoras. Vejamos algumas. Com a temperatura da Terra em aumento, poderá haver modificações no clima com a possibilidade do derretimento das calotas polares, provocando um aumento no nível dos oceanos. Com isso, algumas cidades litorâneas podem desaparecer. Maior frequência de tempestades e furacões. Grandes quantidades de gás carbônico presentes em oceanos, provocando alterações na população aquática. Poluição das águas.
É inquestionável a importância da água para a nossa vida. Aproximadamente 70% do nosso planeta é constituído por água. Em nosso organismo, 2/3 do peso é de água. Enfim, se não existisse essa substância, não poderíamos viver. Apesar disso, verificamos que a poluição dos rios, lagos e oceanos vem aumentando gradativamente. Estas fontes naturais de água sofrem diariamente um grande número de agressões através do lixo, do esgoto residencial, dos detritos industriais e dos vazamentos de substâncias, como o petróleo, além de muitas outras. A grande quantidade de resíduos impossibilita a vida nestes locais. A água contaminada termina por afetar a população aquática, que acaba morrendo sem defesa. Outros poluentes da água são os fertilizantes agrícolas, que são trazidos pelas chuvas até os rios e lagos. Os compostos orgânicos sintéticos, como plásticos, solventes, detergentes, etc. Os compostos inorgânicos, como ácidos, bases e metais pesados. Cobre, chumbo, zinco e mercúrio, por exemplo. Micro-organismos causadores de doenças como cólera, febre tifoide e desinteria, entre outras. Com todos esses problemas que o meio ambiente vive, fica a pergunta: existe uma forma de amenizar e prevenir a degradação do meio ambiente? Como podemos colaborar na solução destes problemas? As soluções para os problemas causados pela poluição atmosférica e pela poluição aquática apresentam alto custo, pois envolvem técnicas especiais, além de envolver também questões políticas. Mas vejamos quais são os principais meios de amenizar estes problemas. Purificação do carvão mineral, purificação dos derivados de petróleo, filtros nas indústrias purificando o ar, catalisadores nos veículos que já são utilizados nos veículos fabricados. Leis que obriguem as indústrias a purificarem seus resíduos, proibindo seu despejo em rios e lagos. Aumento dos reflorestamentos. Reciclagem dos materiais. Tratamento adequado dos esgotos. Mas e nós? Como podemos colaborar em nosso dia a dia? Com atitudes simples, separando o lixo reciclável e jogando o lixo comum em lugares próprios, dando preferência para produtos com embalagens biodegradáveis, mantendo o motor do carro sempre regulado, economizando qualquer tipo de energia que precisamos, utilizando apenas o necessário. E, acima de tudo, nos conscientizando de que a natureza oferece muitos recursos naturais, mas que devemos saber utilizá-los e preservá-los para promover sempre o equilíbrio do meio ambiente que nos rodeia e faz parte da nossa vida. Pois, ao garantir a manutenção viva dos recursos da natureza, estaremos garantindo a manutenção da nossa própria vida.